Meu nome é Benedito Corrêa. Eu sou pastor da Igreja Cristã Evangélica do Brasil e frequento a Igreja Cristã Evangélica Morada do Morro, no Senador Canedo, em Goiás. Com o compromisso de pregar a verdade. Então, somente isso. Não sou mais um a dizer isso, eu sou realmente um compromisso. Eu tenho um compromisso, eu vivo um compromisso. Eu estou aqui exatamente com essa missão de falar sobre nascidos de Deus e não do homem. Por que nascidos de Deus e não do homem? Porque há uma confusão, há um mal entendido com respeito à questão religiosa e à questão de fazer a vontade de Deus ou não. A questão religiosa e a questão espiritual. A questão religiosa em si e a questão de ser um representante do reino de Deus na terra. No Evangelho de João, capítulo 1, onde diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou era o Deus, e não um Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, porque da forma carnal com que o mundo existe ou vive, não tem como conhecer Jesus, o Filho de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso aqui se refere ao povo de Jesus, genealogicamente os judeus. E o verso 12 do capítulo 1 do Evangelho de João diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não é aqueles que dão um crédito para ele. Eu acredito em Deus, não é isso. É o que creem. É aquele que nasce para uma confiança viva, eterna, insofismável. Os quais, falando sobre esses que creem, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E o verso 14 diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Como disse sobre meu tema, nascido de Deus e não do homem, significa dizer o seguinte: no momento em que a religião confunde a mente das pessoas, no sentido de que elas resolvem o problema do homem e que cada um precisa ter a sua religião, é importante isso, a palavra de Deus não dá sustentação a isso. Ela mostra que Jesus, no capítulo 14 de João, verso 6, é o caminho, a verdade e a vida. E sendo ele o caminho, a verdade e a vida, ele não é uma religião. Eu considero a religião como um atalho em que as pessoas não querem passar pela cruz. Porque na verdade Jesus não veio aqui para ser simplesmente Jesus, como todo mundo aí se apega à cruz de Jesus, a Jesus, fala em Jesus, explora Jesus, quer que Jesus faça de tudo por eles ou por elas. Enfim, não é isso. Jesus veio aqui para ser o Cristo. Essa é a maneira que Deus encontrou para salvar homens como eu e você. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ser filho de Deus e ser filho do homem, há uma diferença, que os filhos de Deus são nascidos de Deus, apesar de serem carnalmente nascidos de um casamento, de uma união entre macho e fêmea. Mas o que Deus quer não é que fiquemos apenas nessa estrutura carnal e achar que isso basta. Daí porque uma religião se enquadra nesse projeto, mas não agrada a Deus. O que agrada a Deus
é aquilo que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versos 5 e 6, onde diz que é necessário nascer de novo, porque senão não há como entender o reino de Deus através da sua verdadeira dimensão espiritual, ou sobrenatural, ou subjetivo. Porque o reino de Deus ele não é objetivo, ele não é material, ele é subjetivo. A fé é um dom de Deus subjetivo, não é objetivo. Às vezes a gente acha que tem que traduzir a fé de forma material para nos beneficiar. A gente fica nessa luta, orando, indo para o monte, buscando a Deus, gritando, chorando, fazendo, acontecendo, porque Deus tem que nos abençoar. E a gente hoje entendeu que só tem uma forma da gente mostrar para as pessoas que é abençoado é quando a gente tem as coisas. Quem não tem até está em pecado, segundo dizem por aí. Mas não é bem assim. Cristo veio exatamente para nos gerar filhos. E aí a Bíblia diz aqui que a todos quantos o receberam. Há os que não receberam, mas há também os que receberam. Não é os que aceitaram, que hoje se diz por aí que aceitar Jesus é preciso aceitar Jesus, é preciso fazer acontecer, como se eu fosse o responsável pela minha salvação. Se eu tiver que aceitar Jesus, então metade da salvação que eu tenho que envergar ou que provar que eu sou salvo é minha. A outra parte de Deus, eu não fiz nenhuma sociedade com Deus em torno da minha salvação. A salvação que eu tenho é um produto 100% de Deus na minha vida, nada de mim. Até porque, uma vez salvo pela graça do Senhor, mediante a fé, eu passo a testificar o que eu sou no Senhor, não em mim. A minha pessoa não pode representar o homem salvo que eu sou. Eu sou uma nova criatura, segundo está escrito em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso não é religião. Isso não é religião. Isso é uma vida relacional com Deus. Porque o que a igreja hoje, as pessoas religiosas, sejam católicos, protestantes, espíritas, evangélicos e outros mais, desconhecem que nós estamos aqui para nos relacionar com Deus de acordo com as metodologias eclesiásticas das igrejas. Nós estamos aqui para nos relacionar com Deus em espírito e em verdade. É uma questão de pai e filho, é uma família. Na igreja eu não conheço a Deus como Criador, mas como Pai. Esse é o Pai que encabeça todo o processo da família, onde Jesus, o irmão mais velho, se entregou na cruz como Cristo, aceitou a proposta de ser o Cristo, foi à cruz, não reclamou, não chiou, não pulou fora, na última hora não negou a missão para que ele, o que vier a cumprir. Ele sabia, tinha certeza que foi para aquele momento que ele havia vindo. Então, como Cristo, ele tomou sua cruz e me levou com ele, nos levou com ele para a cruz. Daí quando ele disse que todos nós, cada um de nós deve tomar sua cruz, essa cruz não é um favor que eu estou fazendo para Deus. Essa cruz é a cruz de Cristo, minha. É a cruz minha de Cristo. E esse é o modelo de vida que Deus quer. Que nós sejamos aqui, como homens nascidos de mulher, e homem e mulher de um casamento, mas agora transformados em filhos de Deus, não filhos do diabo. Eu estava lendo agora há pouco, 1 João capítulo 3, versículo de 7 a 10. No versículo 8 fala, ou no versículo 9, que os filhos de Deus são diferentes dos filhos do diabo, por causa da justiça. Então eu costumo dizer que o mundo se divide em duas categorias: filhos de Deus e filhos do diabo. Os filhos de Deus são nascidos em Cristo, os filhos do diabo são nascidos em Adão. Então eu quero deixar essa palavra com você, para que você entenda, para que você reflita. Não basta você ir à igreja todo dia, cantar, tocar, fazer acontecer, ir para o monte, jejuar, orar, fazer campanha. Isso tudo aí faz parte da religiosidade. Não resolve com Deus nada, absolutamente nada. O que você precisa fazer para agradar a Deus é adorá-lo. E adorar a Deus é você sacrificar o que há de melhor em você sem pedir nada em troca. E isso é que é o mais difícil. Infelizmente, os crentes querem ser abençoados, mas não querem sacrificar nada pelo reino de Deus. Absolutamente nada. Só querem ser beneficiados. Paulo escreveu em Romanos 12:1 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Esse culto racional é a maneira que a palavra de Deus, ou que o Espírito Santo entendeu que seria a maneira da gente conhecer qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tem que ter o sacrifício do corpo. Jesus não veio aqui para salvar corpos. Então lá tem que haver o sacrifício. Infelizmente, muitas pessoas estão confundindo adoração com louvor, cantar, louvar e adorar. Não é isso. Adorar não tem nada a ver com cantar, com louvar. Absolutamente nada. Adorar é um sacrifício. É se entregar inteiramente no altar do Senhor, como Jesus fez. Que foi batizado com fogo. Jesus foi batizado com fogo. Não foi com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, mas ele não. Foi com fogo. Ele foi as últimas consequências na cruz para me salvar, para salvar a igreja. Eu quero deixar com você essa palavra, tá bom? Filhos de Deus e não do homem. Apesar de nascido de um homem e de uma mulher, mas agora nascidos da palavra, frutos da verdade. E é isso que nós precisamos, não é de religião, religiosidade. Religião está matando. Vocês estão vendo aí o que o Brasil está vivendo em termos de massacre, de desrespeito, é assassinato, derramamento de sangue, é criança, é líder político, é líder comunitário, é escola, é aluno, é mulher, infanticídio, feminicídio, homicídio, assalto, estoura banco para aqui, banco para lá, caixa. Esse desespero não é filho de Deus que faz isso, são filhos do diabo. Meu amigo, meu irmão, estou te convidando para que você reflita. Você é um filho de Deus. Você nasceu do seu pai e sua mãe, mas você já nasceu da água e do Espírito, da verdade, da palavra do Senhor. Se não, tá sério. Mas se já, meus parabéns, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado a você por esse momento, por essa atenção especial que você tem me dado. Eu espero nos encontrarmos em outras oportunidades aqui por esse canal, www.tvrs.com.br. Traga a sua sugestão para esse trabalho que eu estou começando a fazer aqui. Traga, pode trazer sua sugestão. Até por sugestão da produção deste programa, eu deveria trazer comigo pessoas para a gente fazer uma interação aqui com perguntas, respostas. Manda a sua pergunta. Qual a sua dúvida? Depois que você me ouviu, qual a dúvida? Como é que se faz? Como é que se transforma? Como é que acontece esse milagre de ser um filho de Deus e não filho do homem ou do pecado? É maravilhoso. Eu estou às suas ordens. Um grande abraço.